Iniciamos mais uma live, segundo capítulo do livro Mulheres Posicionadas. Você não pode ficar de fora, fique até o final. Tenho certeza que vai ser algo incrível, que vai edificar a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, já manda o aviãozinho para todo mundo, chama todo mundo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vai ser um momento de aprendizado com as mulheres da Bíblia. Sim, este livro é um livro onde nós aprendemos a nos posicionar como as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Débora e Jael, duas mulheres incríveis que têm muito a nos ensinar. O posicionamento dessas mulheres mudaram histórias, mudaram gerações, então vale muito a pena nós termos aí um tempo para aprender com essas mulheres. Quero dar boa noite para todas vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas, que Deus hoje fale ao seu coração, me ajude mandando aí, ó, aqui embaixo, gente, ó, tem uma setinha assim, um aviãozinho, manda esse aviãozinho para um monte de amiga sua, chama esse pessoal, essas mulheres para estar aqui com a gente, porque tem muitas coisas aqui pra gente aprender. Vocês estão me ouvindo normal, né, gente? Tá tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite, boa noite. A paz para todas. Eu vou aguardar mais um pouquinho as mulheres chegando, porque depois nós vamos iniciar. E, gente, eu deixei salvo no meu Instagram a primeira live, mas já estou vendo para nós subirmos para o YouTube, tá bom? Tem algumas mulheres que não têm acesso ao Instagram, né? Então, nós vamos disponibilizar também para o YouTube. Então, a hora que eu subir para o YouTube, eu vou lançar na minha página também. E aí, gente, vocês ajudem a divulgar, tá bom? Pega o link lá do YouTube e manda também para outras mulheres, tá bom, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Débora. Eu particularmente amo a vida de Débora. Débora é uma pessoa muito, muito inspiradora. É uma mulher assim, pra gente olhar para ela e falar: eu preciso ser igual essa mulher, preciso avançar aí em muitas coisas, né, gente? Porque foi uma mulher, assim, incrível, muito corajosa, né? Eu vou já, daqui a pouquinho eu vou falar em mais coisas aqui. E Jael também, né? Jael foi uma mulher também sensacional. Uma mulher que aparentemente, assim, ela é meio escondidinha, meia na dela, aquela mulher que a gente costuma falar assim, a dona de casa, né? Aquela mulher que cuidava do seu lar, mas teve um papel importantíssimo, teve um papel brilhante na história do povo de Israel. E ela foi resultado, resposta de uma profecia lançada por Débora, né? Então, o Senhor nos convida hoje a nós nos levantarmos, né? Como Débora e também como Jael, ser resposta para gerações, ser mulheres que trazem paz. Depois, ao longo da live, eu vou falando para vocês o resultado do posicionamento dessas mulheres. O resultado foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Amém? Compartilhem, compartilhem, compartilhem para as mulheres entrarem. E ó, você que ainda não adquiriu o livro,
você tem duas formas de adquirir. Você pode adquirir pela loja lá da família Morumbi, na FM Store, né? Você pode ir na igreja e adquirir lá. Ou você pode adquirir pela Amazon, tá bom? Já está disponível pela Amazon. O link está na bio, você pode acessar lá e você pode adquirir o livro, tá? Caso você não tenha ou você quer presentear alguém, tá bom? Gente, o livro tá muito lindo, olha que coisa linda. Ó, ele é essa cor aqui, ó, que é uma cor que eu gosto, que é lilás, né? Um lilás meio rosé, uma coisa assim linda, linda. Esse livro foi feito com muita dedicação. O pessoal do Autor da Fé, uma editora incrível, eles foram assim fenomenais comigo. Esse livro, gente, surgiu assim, ó. Comecei a escrever eles nas minhas férias, em junho, nas férias da faculdade. Comecei a escrevi ele mais ou menos uns 3 meses. E aí eu queria lançar ele na conferência. Tive a brilhante ideia de falar, vamos lançar ele na conferência. E aí eu falei, quase impossível, né, gente? Quase impossível. Era muito pouco tempo, faltava aproximadamente 1 mês quando eu mandei para eles. Eles sempre perdem prazo assim de 60, 90 dias. E eu falei, vou tentar, né? Se for de Deus, se Deus quiser, vai dar certo. E deu, eles correram, eles fizeram acontecer. E foi provisão divina, porque Deus queria que acontecesse. Então, quando Deus quer algo, minhas irmãs, faça a sua parte, que Deus faz a parte dele, que é a mais difícil, tá? A parte impossível, a parte mais difícil, Deus faz. Então, é isso, tá? Se você tem sonhos, inclusive hoje nós vamos falar sobre isso, que quando nós temos sonhos, nós precisamos não deixar eles morrer, mas fazer acontecer. Vamos lá então, gente, vamos para o capítulo 2. Então, você que está com o livro, pega. Eu achei fantástico. As meninas falando que estão escrevendo, é isso, pega um caderninho, escreve. É muito bom a gente fazer anotações, além de ser didático, né? A gente aprende melhor. A gente depois tem acesso a essas informações que vai nos ajudando a ir guardando, né, as coisas na nossa mente. Então, anota, tem um caderninho de anotação, um caderninho para você escrever suas coisas, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu quero falar com vocês, então, capítulo 2, Débora e Jael, a coragem de uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada é uma mulher corajosa. Primeira coisa que nós aprendemos, que mulher posicionada é uma mulher que decidiu encarar os medos, encarar as dificuldades e fazer acontecer com a sua coragem, tá? Para se posicionar para qualquer coisa da nossa vida, meninas, nós precisamos ter coragem. Sem coragem, nós não saímos do lugar. E nós não rompemos o que precisa ser rompido para que as coisas aconteçam na nossa vida. E Débora, essa mulher, você vai encontrar lá em Juízes, né, a partir lá do capítulo 4, você vai ver esta mulher se posicionando em coragem, tá? Em coragem. Então, algo muito interessante, quando a gente olha para a vida de Débora, é que hoje, né, nesse discurso, nessa era que nós estamos vivendo, nesse momento, se fala muito sobre mulheres empoderadas, mulheres cheias do poder, né? Esse discurso feminista que fala bastante sobre
mulheres dominando, conquistando lugares, né? E assim, gente, eu acho muito interessante e muito importante vários avanços que aconteceu ao longo da história com as mulheres. Nós não podemos desprezar absolutamente tudo, porque sim, houve um avanço importante, onde a mulher ela pôde se posicionar, né, e ter voz, e ter direitos, né, coisas que haviam sido tirado das mulheres. Mas o que é importante a gente entender? Que infelizmente, quando nós não andamos com Deus, nós perdemos a medida. Então, a pessoa ela começa a não ter mais equilíbrio. E é isso que aconteceu, infelizmente, né? Com aquilo que era para ser um avanço, acabou indo para outro lado, né, da perdição. Se perdeu a essência da mulher, a essência da feminilidade, e se impôs, colocou-se opressões, né, ideologias que tira o foco da essência da mulher, tá? Então, assim, não tem problema a mulher ter avançado, porém, não houve equilíbrio para manter-se da maneira como deveria. Então, perdeu-se o rumo das coisas. E quando a gente olha para a vida de Débora, gente, e para a cultura, né, para a realidade que Débora via, nós vamos ver que Débora, ela estava nesse lugar de empoderamento, ou seja, ela estava nesse lugar de poder, de influência, de voz. Débora era essa pessoa, entende? E esse lugar que ela ocupava era um alto posto de liderança sobre a nação. Ela era profetisa, juíza. E, gente, nessa época, é importante a gente entender esse contexto para darmos o devido valor a essa figura da mulher. Porque a gente olhar para a história de Débora, o contexto qual ela vivia, era um contexto onde ser mulher naquela época era um grande desafio, né? A mulher não tinha muito lugar de fala. E Débora foi uma mulher que ela ocupou esse lugar. Por quê, gente? Porque Deus a levantou. Naquela época, quem comandava as nações eram os juízes. E haviam vários juízes que eles resolviam os problemas das nações, né, da nação. Então, Débora, ela era essa pessoa que estava neste lugar de liderar o povo em tempo de crise. Olha isso que interessante. Em tempo de crise, Deus levantou uma mulher para liderar o povo. E se nós olharmos à nossa volta, existe uma crise. E Deus está levantando mulheres nesses últimos tempos em meio a crises para liderar, para fazer a diferença. E eu e você podemos ser essa mulher que vamos liderar e fazer diferença nos tempos de crise. Conduzir batalhas, trazer direção espiritual, agir como uma profeta, uma voz profética dos últimos tempos. Eu e você somos chamadas para ser essas mulheres que vão à frente das batalhas. Talvez hoje, né? Talvez a gente possa ter aqui alguma mulher policial, alguma mulher que é dessa área da segurança, enfim. Mas a grande maioria não está nesse lugar. Então, muitas vezes não vai enfrentar uma batalha física, né? De guerra, de frente. Mas nós enfrentamos as batalhas espirituais, né?
as batalhas da alma. Existem batalhas que nós temos que enfrentar. Existem batalhas que nós temos que nos posicionar para vencê-las, né? Então, aqui a gente aprende, primeira coisa, a liderar em meio à crise. Como que se lidera em meio à crise? Precisa ter o quê? Coragem, precisa ouvir a voz de Deus. Débora ouviu a voz de Deus. Débora ouviu a direção de Deus. Débora sabia quem tinha falado. O capitão do exército não tinha coragem, era um homem medroso, era um homem que estava inseguro e confiou em Débora, em quem ela era, para tomar a frente dessa batalha, para dar a direção para essa batalha. Minhas irmãs, quando vocês observarem que ao redor de vocês, talvez seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, enfim, as pessoas com quem você convive. Quando você observar que essas pessoas estão muitas vezes sem rumo, estão com medo, estão inseguras, estão sem saber como agir, não estão conseguindo ouvir a voz de Deus, qual é o seu papel e o meu papel? O nosso papel é ser essa mulher posicionada. É ser essa mulher que passa segurança em meio à crise. Por quê? Porque ouve uma voz. Gente, quando você ouve uma direção de Deus, quando você ouve a voz, você se acalma, você se aquieta, você confia. Mas é preciso ter esse discernimento para ouvir a voz, né? E como a gente ouve a voz? Nós precisamos estar conectados com Deus. A primeira coisa que Débora nos ensina é estar conectadas com Deus, para ouvir a voz que nos traz segurança, a voz que nos traz direção, a voz que nos acalma. Então, a nossa vida com Deus, a nossa rotina diária, ela precisa existir. A nossa conexão com Deus, a gente conseguir parar, ouvir Deus, buscar direção, buscar discernimento, buscar segurança, inclusive para aqueles que estão se sentindo abalados, que estão se sentindo fragilizados, aqueles que estão se sentindo fracos na fé. Nós somos essa pessoa que se posiciona para fazer a diferença na vida delas, né? Ah, Carla, mas às vezes sou eu que estou assim. Sim, às vezes é você. Por isso que nós nos relacionamos com pessoas de Deus. Porque quando um está fraco, o outro levanta, o outro ora, o outro ajuda. Então, essa mulher foi uma mulher que assumiu um lugar que estava em falta líderes corajosos. Débora era uma líder corajosa, ela assumiu o lugar, entende? Então, toda vez que nós estamos disponíveis para aquilo que é necessário, Deus fará. Acabei de lembrar aqui da história de Ana, né? Ana queria muito ter um filho, mas ela queria para ela. Até que ela renunciou isso e entregou para o Senhor. E o Senhor precisava de um profeta, né? Então Ana entregou a Deus aquilo que ele precisava. E Deus então a concedeu o sonho dela. E é isso, né? Às vezes vai faltar alguma coisa que você vai conseguir ocupar, entende? Porque você se preparou para isso. Como que eu posso falar? Várias situações vão surgir, entende? Vários espaços vão surgir diante de nós, nos apresentando como ocupe, porque você pode, você é capaz, você está conectada nisso,
Então, ocupe esse lugar, né? Deus vai preparar isso para que a gente ocupe os lugares que Ele quer que nós estejamos, porque Ele vem em nós e Ele nos capacita para a gente conseguir estar nesses lugares. Amém, minhas irmãs? Gente, sejam bem-vindos, viu? Tô aqui falando. Depois eu vou dar uma lida aqui nos comentários, tá? Mas vamos seguir aqui. Uma outra situação que nós conseguimos observar é que é isso, né? A Débora era uma mulher que solucionava problemas. Débora era uma juíza, a sua função era resolver conflitos, orientar o povo e trazer justiça. Então, Débora era uma mulher justa. Débora era uma mulher que trazia justiça, né? Eu e você fomos levantadas para estabelecer a justiça. A justiça faz parte do reino de Deus. Então, eu e você somos essas mulheres do reino que somos chamadas para estabelecer a justiça. Diante de tanta coisa pecaminosa que estão se colocando diante dos nossos olhos, se apresentando como algo normal, não tem nada a ver, sabe essa história? Diante de tudo isso, que a gente olha para o lado, para o outro lado, só vem impiedade, só vem injustiça, Deus nos levanta para ser essa voz que vai fazer diferença, ocupar lugares aonde nós vamos trazer a justiça, fazer a justiça prevalecer, ser pacificador e resolver problemas com sabedoria, estratégia, direção do alto, unção, que é a capacidade de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vê isso como um exemplo para as nossas vidas, na vida de Débora, tá? Esse poder, gente, ele vem de Deus. De nós mesmos, nós não somos capazes de muita coisa, sabe? Às vezes você é capaz diante de um dom, de um talento que mesmo assim veio de Deus, um talento que é uma coisa que você sabe fazer muito bem. Não sei se você sabe, mas veio de Deus, entendeu? Mas diante assim, da nossa humanidade, nós somos limitados, né? Mas diante do poder de Deus, ele vai assim, ó, fazendo coisas que você fala, como que eu consegui, né? Como que eu tive sabedoria para lidar com essa situação? Como que eu consegui fazer isso? Então, você vê realmente que é a mão de Deus, né? Olha só que interessante, Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, Deus nos chama para fazermos aquilo que nós temos condições de fazer. Por quê? Porque quando a gente deixa de fazer, né, como aqui fala, saber fazer o bem e não fazer, quando você deixa de fazer algo que você sabe fazer, que dá para você fazer, e você não faz, isso também é pecado. Tem uma passagem na Bíblia, que eu não vou lembrar agora onde tá, mas no Antigo Testamento, que diz o seguinte, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. A pessoa que faz as coisas de Deus de qualquer maneira, ela é maldita. Mas se você continuar lendo o versículo, as pessoas param aí. Mas se você continuar lendo, ele vai falar também que é maldito aquele que não arranca a espada da bainha. Ou seja, aquele que tem uma arma de guerra, mas não tira para lutá-la. Entende? Então, Deus nos deu dons, talentos, habilidades, nos deu um chamado para exercitarmos. Toda vez que você deixa de exercitar, você está prejudicando alguém. Já parou para pensar nisso? Toda vez que você deixa de fazer o bem, alguém está sendo prejudicado. Toda vez que você deixa de exercer o seu chamado, o seu ministério, o seu dom, o seu talento, toda vez que você deixa de fazer isso, alguém está sendo prejudicado.
Porque toda vez que você faz, alguém está sendo abençoado. Alguém está sendo alcançado. Já parou para pensar nisso? É uma realidade. É uma realidade. Então, Débora sabia que ela precisava fazer aquilo. Porque se ela se omitisse, aquele homem não teria coragem de liderar o exército e eles iriam perder. Então, Débora sabia que ela precisava fazer aquilo. Ela não se omitiu de fazer o que ela precisava fazer, ainda que não fosse responsabilidade dela, porque ela não era líder do exército. Mas ela se colocou naquele lugar por uma necessidade e porque ela era capaz de fazer aquilo, porque Deus a capacitava. E foi tão maravilhoso a história de Débora, se vocês forem ver essa... como chama essa batalha? Foi tão interessante, por quê? Porque Deus fez tudo, Deus fez. E então Deus mostrou que era só passos de confiança que eles precisavam dar, porque o resto ele faz. E é isso, gente. Deus não vai colocar você numa fria. Presta bem atenção no que eu vou falar, mulher. Deus não vai colocar você numa fria. Deus não vai colocar você para fazer uma coisa que você vai ser derrotado naquilo. Deus não vai pedir para você algo que você não será capaz de fazer, viu? Quando Deus pede, presta bem atenção na diferença entre Deus pedir e você fazer pela sua própria vontade, porque você quer. Não, quando Deus pede algo para você, você sabe que é Deus que está pedindo, então você faça, porque você será capaz de fazer isso com o poder revestido do alto, ok? Então, seguindo aqui, Débora fez a sua parte, Deus moveu um poder sobrenatural naquele lugar. Aí os homens só foram lá para executar o que Deus já tinha iniciado, só para colocar o fim mesmo, entendeu? Enfim. Então, a gente vê que Débora era uma juíza. O primeiro ponto que eu falei com vocês, Débora era essa juíza, essa mulher, né, que tinha uma posição social, tinha uma influência social sobre a nação. Eu pergunto para você, qual é a sua influência social? Qual é a sua influência social, mulher? Quem é você na sociedade? Quem é você? Então, por exemplo, se você é uma professora, o quanto você tem sido luz lá, né? Em qualquer lugar onde nós estamos, nós temos que ser luz, ser bênção para a sociedade. Nós vamos contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amável, enfim, uma sociedade melhor, tá bom? E a segunda coisa que eu quero falar com vocês é que Débora era profetisa. A Bíblia diz que ela era uma profetisa. E profetisa, gente, para pensar. Profetisa é aquela que ouve a voz do Senhor e replica ela, né? É aquela que transmite com direção e clareza aquilo que ela ouviu de Deus. Então, ela ouviu algo de Deus e ela transmitiu isso com clareza. Débora era essa mulher que era uma voz profética para aquela geração. Eu e você somos mulheres que temos voz proféticas, voz que traz direção, voz que escuta do alto e transmite. É isso, tá? Preste bem atenção. Existe uma diferença, porque muitas pessoas, elas ficam falando a respeito de profecias, e fica pegando aquelas pessoas que ficam profetizando a vida particular das pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, viu? Você que tá me ouvindo aí. Então, presta bem atenção. Eu tenho pleno conhecimento e entendimento e concordo, obviamente, com o que a palavra diz sobre a palavra conhecimento.
a palavra da revelação, a palavra da profecia. E Deus dá sim, Deus dá isso. Mas existem muitas pessoas que fazem isso pela carne, não pelo espírito. E está prejudicando muitas pessoas, tá? Muitas pessoas por fazer profecias enganosas. E eu não estou falando desse tipo de profecia. Eu estou falando da profecia onde você realmente escuta a voz do Senhor e você consegue ter entendimento do que Ele quer e você transmite isso para quem precisa receber. Entende? Pronto, acabou. Simples. É simples. Entendeu? Ouviu a voz de Deus, Deus deu uma direção, você compreendeu e você vai falar. A voz profética dos últimos tempos, Deus tem dado uma mensagem, Deus tem dado entendimento para que a gente abra a nossa boca e fale. E uma das coisas mais maravilhosas que eu amo, vocês sabem, é a volta de Jesus. Jesus está voltando e nos últimos tempos nós somos essas mulheres que nos posicionamos em batalha espiritual para profetizar, declarar, anunciar a volta de Jesus. Ok, gente? Glória a Deus. Então não fique muito nessa onda aí, tá? De profetadas. Não corra atrás disso. Quando Deus quiser usar um homem para falar com você, uma mulher, um ser humano para falar com você, fique tranquilo que ele vai falar. Ele vai atrás de você. Você não tem que ficar correndo atrás dessas coisas. Pelo amor de Deus. Tá bom? Não precisa. Tá? Quando Deus quer falar com você, Ele fala. Eu lembro de uma situação que eu era mais nova e eu estava no meu quarto. Eu lembro que eu estava tendo um momento com Deus. Estava chorando muito, estava muito triste. Estava incomodada com algumas atitudes minhas, estava chorando. E eu lembro, gente, que eu falei assim pra Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me ama. Eu preciso muito que o Senhor levante uma intercessora por mim agora. Eu preciso que alguém ore por mim, porque eu tô mal. Eu preciso que alguém levante alguém pra orar por mim. Eu lembro que eu falava isso, levanta alguém pra orar por mim. Aí, minhas irmãs, isso já era acho que umas 10 horas da noite, mais ou menos. Meu telefone tocou. E uma irmã, que eu nem tinha tanto contato assim com ela, mas ela me ligou 10 horas da noite. E ela falou assim, Carla, na época eu nem era pastora. Ela falou, Carla, eu estava orando por você. Na hora eu já, chorei horrores, né? Porque eu falei, obrigada, Jesus, o Senhor levantou alguém para orar por mim. E ela pegou e falou assim, e eu queria cantar uma canção para você. E aí ela cantou a canção da Ana Paula Valadão. Lembra da que canta pra criança? Você é linda demais, princesa aos olhos do pai e tal. E ela começou a cantar essa música pra mim e eu chorei tanto, porque eu vi o amor e o cuidado de Deus com a minha vida. Tudo que eu queria era me sentir amada, cuidada por Deus, e Ele fez eu entender que eu estava sendo amada e cuidada por Ele, que Ele estava levantando pessoas para orar por mim. Então, gente, essas experiências não têm preço, sabe? Então você não precisa ficar correndo atrás, não precisa. Você só precisa ter o seu tempo com Deus. Você só precisa ter o seu momento com o Pai. E o próprio Deus vai falar com você. O próprio Deus, quando Ele quiser usar alguém, Ele vai mandar essa pessoa falar com você. Fique em paz. Mas você não precisa depender disso. Não precisa depender disso. Você precisa depender da palavra de Deus. Entende? É a palavra de Deus que vai te trazer conforto, é o Espírito de Deus que vai te fortalecer, falar no profundo do seu coração, tá bom? Então, enfim, isso aí não tá no livro, mas tô falando aqui. Enfim, vamos seguir aqui. Então, nós vamos ver aqui
né? Que ela era essa mulher que tinha acesso ao Pai e conseguia entender os planos de Deus. Minhas irmãs, quando você tem acesso ao Pai, você então tem acesso aos planos de Deus. Deus vai revelar a você os seus planos, entendeu? Seus planos. Ele vai revestir você de poder para que você execute esses planos que nós não somos capazes de executar sozinhos, certo? Deus faz isso. E olha só que interessante, Débora aceitou tomar essa posição de falar, eu vou à frente da batalha, eu vou com você. Por quê? A fé, ela tinha a fé em Deus, do qual ela conhecia a voz que ela conhecia. Ela tinha ouvido uma voz, então ela confiou nessa voz. Então ela sabia que ia dar certo, certo? Então, saber discernir a voz do Espírito é muito importante, certo, gente? É muito importante. Saber discernir a voz do Espírito é importante para que você entenda que é Deus que está falando e você vai na confiança, entendeu? Você vai na confiança. A terceira coisa que Débora era mulher de Lapidote, a Bíblia vai dizer. Ou seja, ela era esposa. Olha só. Espera aí que eu vou tomar uma água. Ela era juíza. Ela era uma pessoa que tinha voz na sociedade. Ela era profetisa. Era uma pessoa que tinha voz espiritual. E ela era mulher de Lapidote, uma esposa, uma mulher que tinha uma voz também no seu lar. E é tão interessante isso, porque se você for observar, só vai aparecer nesse momento Lapidote, né? Era mulher de Lapidote, ou seja, era uma mulher casada, tinha um marido. Mas é interessante que esse marido fez ela ser vista, permitiu ela ter voz, não a oprimiu, não a abafou, não a escondeu. Lapidote deu voz para ela. Olha que incrível isso, gente. Essa é uma relação saudável de um casamento, né? Onde o homem e a mulher entendem o seu chamado, o seu propósito e um apoia o outro, né? E é interessante que eu fui procurar, porque eu gosto, gente, eu gosto muito de procurar a raiz da palavra, entender o que significa os nomes. Porque os nomes não são à toa. Na Bíblia, não. Hoje em dia, cada um escolhe o nome que quer, sem nem saber o significado do nome. Mas, antigamente, não. Tudo tinha um significado. E eu achei incrível quando eu fui estudar sobre a vida de Lapidote. E o significado em hebraico, eu vou falar para vocês. Olha que incrível, chama toche brilhar. Olha que incrível. Eu achei isso fantástico, gente. Por quê? Porque era um homem que iluminava a mulher dele. Era um homem que aquecia, que protegia a mulher dele. Entende? Deu para entender? Então, era um homem que fazia diferença. Era um homem que apoiava o ministério da sua mulher. Às vezes você fala assim, nossa, cara, mas o meu marido não me apoia. O meu marido me ofusca. O meu marido não deixa eu fazer nada. O meu marido... Se você tem um marido assim, minha irmã, eu falo para você. Ore ao Senhor para quebrantar esse coração, para fazer ele entender, né? O homem que ele precisa ser, o que ele precisa melhorar, porque a nossa arma de guerra é a oração, né? É a oração que muda as histórias. Então, nunca desista de orar, viu? Pela sua família, por situações difíceis que você tem passado. Mas existem mulheres que elas se colocam nessa posição de se esconder atrás do marido. Elas não querem aparecer. E eu falo para vocês,
muitas mulheres acabam se anulando, né? E isso não é legal. Isso não é proveitoso. Em algum momento isso vai virar uma enfermidade. Em algum momento isso vai afetar as emoções dela, entende? Então é importante você entender quem você é, né? E você entender que você tem um nome, você não é, por que nem eu, a esposa do pastor. Não, eu não sou só a esposa do pastor, eu sou a Carla, né? E quem é a Carla? Eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu posicionamento, eu tenho o meu propósito, né? Por mais que eu seja com muita honra e muita alegria a mulher do pastor, né? Mas eu não sou só isso. E tem muitas mulheres que, principalmente quando o homem ele tem ali uma posição muito alta, né? A mulher muitas vezes ela se esconde atrás disso e se anula, né? E não, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para você, Deus te deu um nome, né? Deus tem um propósito para sua vida. Então não se anule. Tem mulheres que se anulam depois que elas têm filho. A vida delas é só ser mãe. Eu sou mãe, né? Só que a nossa vida não se resume em ser uma coisa, gente. A gente é muito mais do que uma coisa, né? A gente não é só mãe, só esposa, só filha. Não, a gente é tudo isso e um pouquinho mais, né? Então, muitas mulheres deixaram de sonhar, muitas mulheres deixaram de assumir posicionamentos, muitas mulheres deixaram, por exemplo, de estudar, de ter uma profissão, né? Elas se anularam por inteiras, né? Só para ser uma mãe, só para ser... Não, você pode conciliar tudo, porque você não é só isso. Amém, minhas irmãs? Tem alguém aí comigo? Então, eu acho lindo isso, porque Débora, o fato dela ser... A Bíblia não diz que ela tem filho, né? Eu acredito que se ela tivesse filho, a Bíblia falaria. Mas ela a Bíblia não fala, né? Mas ainda que ela tivesse filho, ainda que ela tivesse filhos, isso não a impediu de ter um papel na sociedade, de ter um papel espiritual e continuar sendo a esposa, porque com certeza essa mulher também limpava a casa dela, essa mulher também cumpria com o papel dela como esposa, né? Ela também tinha a demanda dela do lar. Mas ela não deixou com que isso abafasse quem ela é em outros lugares, né? Em outras posições, o qual ela também é muito importante, né? Porque nós somos importantes para o lugar onde a gente vive, com as pessoas que a gente convive. Então você é importante no seu trabalho, você é importante na sua escola, na sua faculdade, na sua família, você é importante para a sociedade, você é importante na igreja, né? Então eu achei isso muito incrível, que ela nos inspira, até coloquei aqui, eu vou ler para vocês. Ela nos inspira a parar de nos apoiar em desculpas e começar a viver. Olha que incrível isso. É uma realidade. A gente tem que parar de ficar se apegando nas desculpas e começar a viver. Eu não posso por causa disso, eu não posso porque, meu Deus, trabalho muito. Porque isso? Porque eu tenho que cuidar do meu filho, porque... E aí você se anula por inteiro. Não, entendeu? Não, você pode sim ser uma mulher equilibrada, você exercer vários papéis, né? E se sentir completa, né? E não se sentir desvalorizada por causa disso, certo? Então, ela nos inspira. Olha só, aqui eu tô na página 49, gente. Ela nos inspira a parar de nos apoiar em desculpas e começar a ver. Sim, é possível cuidar da família, amar o marido, criar os filhos e ainda assim sonhar
e ainda assim realizar. Muitas mulheres pararam de sonhar, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela sempre teve um sonho de fazer uma faculdade. E aí, quando ela engravidou, ela parou tudo para cuidar do filho. E ok, porque realmente o filho, ele exige, né, uma grande demanda, né, gente? Um tempo, principalmente no começo, o bebezinho exige da mãe. Então, às vezes, você vai ter que, em alguns momentos da sua vida, você vai ter que dar uma paradinha, né? Fica um pouquinho aqui, depois eu pego isso aqui de volta, né? Agora eu vou curtir esse momento, vou viver isso aqui na minha vida. E tá tudo certo, né? Mas aí, o que aconteceu? Passou-se o tempo e sim, dava para ela voltar, pegar aquela faculdade e fazer. Mas ela se viu presa ali sem conseguir criar forças para fazer aquilo que ela gostaria muito de fazer, né? Então, ela deixou o sonho dela de lado, né? E uma vez a gente conversando, ela falou: eu preciso resgatar isso em mim. Porque sim, né? A gente acaba perdendo daí um propósito, né? A gente precisa entender o propósito. Tem mulheres, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, por isso que tudo depende muito de cada mulher. Tem mulher que o sonho dela é ser mãe, o propósito de vida dela é ser mãe. Ela quer ser mãe, né? Então ela vai ser mãe, ela vai viver para cuidar só dos filhos e ela não quer saber de mais nada. E tudo bem também. Se isso a faz bem, se esse é o propósito dela, né? Ser só mãe, ok, né? Mas é importante que a gente se conheça, é importante que a gente entenda os propósitos de Deus para as nossas vidas e que seja algo leve, né? Para a gente realmente viva e não apenas sobreviva, né? Porque tem muita gente só sobrevivendo, mas não está vivendo. Viver é desfrutar da vida também, é encontrar prazer na vida, entende, gente? É você conseguir viver de maneira que você encontre prazer na vida, né? Não, porque sobreviver fica só aquela coisa de obrigação, né? De se arrastar para você conseguir. E não, a vida é desfrutar, é você viver, é desfrutar no meio do caminho. Você tá vivendo, tá desfrutando, tá colhendo de coisas boas, né? Desfrutando de coisas boas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. E é isso. Duas coisas que eu coloquei aqui, depois eu quero já falar sobre Jael também. Que a alma sente falta de propósito. Isso é muito forte, hein? A alma sente falta de propósito. Em algum momento a sua alma vai gritar. É por isso que muitas mulheres entram em depressão, porque não encontram propósito. Então é importante entender o seu propósito, sabe? E aí aqui eu ainda falo, você precisa voltar a sonhar. Eu acho legal que na primeira live eu também falei sobre isso, né? Que Esther sonhou, né? Precisou, muitas vezes a gente vai precisar voltar a sonhar, tá bom? Enfim, eu acho que sobre Débora, né? Tem mais algumas coisinhas aqui, mas não vai dar tempo, que eu quero falar um pouquinho de Jael. Antes de eu falar de Jael, deixa eu ver os comentários aqui. Precisava dessa palavra hoje. Glória a Deus. Estações, exatamente. Estações da vida. É importante a gente entender as nossas estações, viu, gente? A nossa vida é feita de ciclos. Começa, termina, inicia outro, que são as estações, né? Estações também são ciclos. Então, às vezes, você tá no momento do quê? Tô no momento de ser mãe. Tô no momento de parar com tudo, viver isso. Ou aí chega um momento que você fala, passou essa estação, agora eu vou reavivar outras coisas que eu deixei no cantinho lá, né? Vou trazer de volta. Então,
entender cada momento, né? A Fê aqui, ó, eu voltei a estudar depois de 20 anos. É isso aí, é igual eu. Depois de 13 anos, eu voltei a estudar, né? Com 39 anos. Então, nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Psicologia era uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre quis, tive interesse sobre isso, né? Mas deixei quieto. E aí, depois de 13 anos, Deus me despertou para isso e tem sido muito legal. Tem sido muito bom para mim. Um crescimento muito bacana. Ter intimidade com o Senhor, Ele se revela. É isso aí, Mi. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, Ele se revela a nós, né? Se buscarmos, assim, se buscarmos, Ele se revelará a nós. É isso, gente. Ele revela a mim. Não tem como não se revelar, ok? Vamos lá pra gente encerrar, que já tá, ó, quase dando 1 hora aqui. Meu Deus, como o tempo voa. Jael. Gente, Jael era aquela mulher que estava lá na casa dela de boa. De repente, sei lá, ela tava fazendo o quê? Uma janta, ela tava limpando a casa. Ela tava lá de boa na casa dela, fazendo alguma coisa do lar dela, quando de repente, porque na nossa vida é assim, né? De repente, quando a gente menos espera, quem que bate na porta? O inimigo. O inimigo bateu na porta de Jael, gente. Bateu na porta de Jael. E eu acho incrível essa mulher. Para pensar o que essa mulher fez. Jael foi a resposta, porque, ó, voltando um pouquinho, Débora falou assim: olha, Barak, eu vou com você pra guerra, mas eu vou falar uma coisa pra você, Barak. Essa guerra não vai vir na mão de homens. Essa guerra vai vir pela mão de uma mulher. E ela não tava falando dela, não. Ela tava falando aqui, ó, de Jael, uma mulher que matou o inimigo. Foi ela que matou o inimigo. Eles estavam tudo lá, apavorado, desesperado. Quem matou? Uma mulher. Gente, eu acho isso incrível. E essa mulher tava lá de boa e aí, de repente, pum, o inimigo chegou. Quando o inimigo chegou, gente, ela se ligou que era o inimigo. Que ele era o Cícera, o capitão do exército inimigo. O marido dela estava na guerra lutando, tá? O marido dela estava na guerra lutando. E ela sabia que ele era o inimigo. E aí eu levanto um ponto muito interessante nesse livro. Por quê, gente? Porque, primeiro, você precisa saber quem são os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Quem são os inimigos da sua casa? Quem são os inimigos dos seus filhos? Quem são os inimigos do seu marido? Quem são os seus inimigos? Quem são os inimigos do Senhor? Quem são os inimigos? Né? Essa mulher sabia quem eram os inimigos e mais, ela soube combater este inimigo. Ela soube dar um fim nesse inimigo com muita coragem. Essa mulher teve muita coragem, gente, porque eu não sei se vocês sabem a história toda, que eu não vai dar tempo de eu ler a Bíblia aqui com vocês, mas a história vai dizer o seguinte, que essa mulher pegou um martelo e uma estaca, tá? Mulher forte. Com certeza essa mulher não era como eu, sedentária, sem força. Com certeza essa mulher devia fazer um pilates, uma academia, carregar lenha, alguma coisa. Essa mulher era forte. Essa mulher catou um martelo, catou uma estaca e no momento certo ela crau na cabeça dele. Entendeu? Essa mulher foi muito corajosa, porque se essa mulher errasse, se ela não conseguisse executar aquilo, já era, né?
Já era para ela e para toda a família dela. Entendeu? Então, essa mulher fez o que, gente? Essa mulher identificou. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, identifique o seu inimigo, tá? Lembrando, gente, obviamente que eu não tô aqui para falar de ser humano, não tô falando de inimigos ser humanos, eu tô falando de inimigos espirituais, inimigos da sua alma, os seus pensamentos. Talvez o seu inimigo hoje é o seu medo, o seu inimigo hoje é os seus pensamentos, o seu inimigo hoje é a covardia, né? E talvez também os seus inimigos, os inimigos dos seus filhos, por exemplo, é aquela ideologia maligna que aquele youtuber traz, que aquele influencer traz, que aquele desenho traz, que aquela música traz, né? Aquela influência maligna que muitas vezes a mãe, quando se dá conta, né? O filho se perdeu com amizades erradas, se perdeu com as drogas, né? Então, conseguir identificar o que é que está rondando a sua família e te prejudicando é muito importante para você entrar em batalha espiritual e orar por isso, entende? Você vai orar contra isso, para que Deus realmente afaste pessoas, má influências da vida do seu marido, na vida do seu filho, da sua família, da sua própria vida. Porque tem pessoas que às vezes parece que tenta te amarrar, sabe? Te envolver assim, você não consegue sair da pessoa. Só que essa pessoa tá atrapalhando a sua vida. Então você precisa ser forte, corajosa e pôr um fim nisso. Pôr um fim nisso. Entende? Então, essa mulher sabia, né? Sabia o que o seu marido estava fazendo, estava desejando, entendia os propósitos do Senhor, as lutas do Senhor, né? Ela lutou as lutas do Senhor e ela foi muito ousada, gente. Então, a pergunta que eu faço, quando o inimigo bate na sua porta, entra na sua casa, qual é o seu posicionamento? O que você faz? Você entra em desespero ou você faz como Jael, que agiu com inteligência emocional? Essa mulher foi equilibrada, gente. Essa mulher foi muito equilibrada. Muito equilibrada. Que é o que falta para muitas de nós, né? Equilíbrio. Irmãs, nós conseguimos ficar sem gritar? É possível ficar sem gritar? É possível ficar sem entrar em desespero, né? Essa mulher prova que é possível. Essa mulher foi muito ágil. Ela foi muito rápida. Ela pensou rápido diante de uma situação problemática que apareceu na vida dela, né? E eu e você temos que aprender com essa mulher, porque quando uma situação problemática, seríssima, chega diante de nós, como que a gente age, minhas irmãs? A gente para, tranquiliza, segura a emoção, né? Raciocina, cria estratégia, porque foi isso que essa mulher fez, criou estratégia. Ela criou uma baita de uma estratégia. Ela deu leite para ele. Ela falou assim, olha, deita aqui, descansa, você tá muito cansado, toma essa manta, se cobre, você tá com frio, toma um leitinho. Ele pediu água, ela deu leite. Não, leite é mais quentinho, vai te aquecer, vai te acalmar. Ela criou uma estratégia contra o inimigo. Minhas irmãs, na nossa vida nós precisamos agir com estratégia para tudo, né? Não só para o inimigo, mas para as circunstâncias difíceis que se colocam diante de nós, né? A gente precisa saber agir com estratégia, minha irmã. A gente não age de qualquer jeito.
A gente não é desgovernada. A gente não sai gritando, não sai descabelando, não sai... Calma. Calma, mulher. Se você tá passando por algum momento difícil, calma, quieta tua alma. Confia no Senhor. Ora pro Senhor te dar uma estratégia. Essa mulher teve estratégia. Essa mulher pensou o que ela ia fazer. Ela se preparou e ela fez. Ela fez. Entendeu? Olha só, ela não apenas resistiu ao inimigo, ela o venceu. É isso. Eu e você, o Senhor nos habilita para vencer os nossos inimigos. O diabo não tem poder na sua família, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Você não é uma desgovernada, você é uma mulher equilibrada. Então você vai conseguir vencer isso. Entendeu? Aí você fala, não, Carla, mas eu sou desequilibrada mesmo, eu sou a doida, eu sou a louca varrida, eu... Minhas irmãs, chegou a hora de mudar, entendeu? Chegou a hora de mudar. Todo mundo pode mudar. Todo mundo pode mudar. Se você se vê nessa situação hoje, que você fala, Carla, não sei lidar com as coisas... Eu fico totalmente fora de mim, eu fico nervosa, Se você se identifica com esse tipo de mulher, chegou a hora de você mudar. Porque eu falo pra você, dá pra mudar. É possível mudar. Entende? Nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o Espírito de Deus em nós nos capacita para que a gente consiga ter domínio próprio, mansidão, alegria, fé. Então, a gente consegue lidar com as situações de maneira diferente. Então, se hoje você está se sentindo desequilibrada, é importante que você busque no Senhor. Se for necessário, busque também ajuda terapêutica. Sim, gente, às vezes a gente precisa pôr para fora as nossas emoções, a gente precisa falar com alguém, a gente precisa, entendeu? Pôr para fora. O psicólogo faz isso. O psicólogo vai te ouvir, vai deixar você falar, não vai te julgar, vai deixar você pôr para fora, entendeu? Às vezes a gente precisa pôr para fora. Às vezes, de repente, um líder seu, se você tá aí, né, trabalhando na igreja, ou a gente, pastores, pôr pra fora, né? A gente precisa, às vezes, pôr pra fora, ou fala pra Jesus, entra no seu quarto e fala, Jesus, senta aqui, eu preciso pôr pra fora. Eu preciso falar, eu preciso chorar, eu preciso gritar, né? Eu achei interessante esses dias, conversando com uma menina, ela falou, eu estava com crise de ansiedade, eu precisava gritar. Peguei meu carro, saí, comecei a gritar. Pôs pra fora, entendeu? A gente não pode ficar segurando dentro de nós, né? A gente precisa pôr pra fora, porque pôr pra fora é uma terapia pra você se equilibrar, né? Se equilibrar. Você vai tirar a tensão de dentro de você pra você se acalmar, certo? Então, quando você perceber que tem um inimigo rondando a sua família, tem um inimigo... Não, você vai se posicionar, você vai falar que não, diabo. Não, você entrou na casa errada. Que foi que aconteceu com Jael. Cícera entrou na casa errada. O inimigo entrou na casa errada, entendeu, minha irmã? O inimigo entrou na casa errada. A hora que você vê o diabo você querendo sassaricar nas brigas, nas contendas, não, você vai agir com sabedoria, você vai falar assim, não, diabo, você entrou na casa errada. Aqui tem uma mulher sábia, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem uma mulher que tem coragem. Você não vai fazer o que você quer aqui, não. Entende? Você vai se posicionar e vai vencer o diabo, porque foi para isso que Jesus fez. Jesus venceu na cruz o diabo. Entendeu? Venceu toda a potestade, todo o principado, ele venceu na cruz. E para quê? Para que eu e você também vencêssemos. Entendeu? Porque tudo que Cristo conquistou na cruz, ele nos deu. Então, ele também nos deu essa autoridade para vencer
o diabo. Então, minhas irmãs, quando o diabo aparecer na sua casa, você vai falar para ele: entrou na casa errada. Ih, entrou na casa errada. Hoje você vai sair daqui destruído. Aleluia, amém, amém. Diga amém. Diga amém que você concorda comigo. O que liga no céu é ligado na terra. O que liga na terra é ligado no céu. Amém? Ok. Isso aqui eu já falei. Deixa eu ver o que mais. Algo muito interessante que já tô encerrando, que já deu 1 hora aí, né? O resultado de suas escolhas mudou a história de uma nação. Olha que incrível isso. O seu posicionamento, as suas escolhas em Cristo, elas mudam nações. Eu até coloquei as que eu consegui autografar o livro. Eu coloquei isso, né? Coloquei que uma mulher posicionada, ela move o céu. Uma mulher posicionada, ela impacta gerações. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a vida de Esther. Impactou gerações até hoje. Livrou gerações. E essas mulheres também. Olha o que diz em Juízes 5:31. Presta atenção no que diz em Juízes 5:31. E houve paz na terra durante 40 anos. 40 anos. Vai fazendo libras aqui. Cadê a Josi aqui? As meninas das libras. 40 anos houve paz. Débora e Jael, 2 mulheres posicionadas, trouxeram 40 anos de paz. Trouxe paz para aquela geração, impactou aquela geração, moveu o céu. Aquelas mulheres fizeram coisas maravilhosas. Ó, a Gi tá aí do Libras. Fizeram coisas maravilhosas. Minhas irmãs, nós não temos noção o quanto o nosso posicionamento impacta gerações, impacta nações, impacta as pessoas. Às vezes a gente acha que é só a gente. Não é só a gente, é só as pessoas que estão do seu lado. Por quê? Porque essas pessoas que estão do seu lado tem outras pessoas que vão impactando uma outra. Entende? E aí quando você vai ver, a forma como você se posiciona hoje vai ditar as próximas gerações. Vai influenciar as próximas gerações. Você é muito importante. Você é muito importante. 40 anos de paz. Olha só isso aqui que eu coloquei no livro. A paz precisa começar em você e se estender ao seu lar, ao seu trabalho, ao seu ministério, à sua família e às próximas gerações. A paz começa aqui. Autoequilíbrio. Né? Vamos pegar a Jael aí. Alto equilíbrio, confiança, coragem, fé, determinação. Aí o que ela fez? Executou. Ela trouxe paz pro lar dela. Ela trouxe paz para a nação. Então, gente, é muito importante você entender o seu posicionamento. Eu tô lendo aqui na página 59, eu falo assim, ó: sua história não precisa ser construída sobre aquilo que disseram ou fizeram contra você. Não, a sua história não se constrói em cima disso, porque muitas pessoas se limitam de avançar, se limitam de prosseguir, porque ouviu ou fizeram algo contra você. Você não está paralisada por conta do que os outros fizeram. Você não pode permitir isso. Somente você pode sair desse lugar de paralisação, de medo, de covardia. Você pode sair desse lugar. Entendeu? Desse lugar de que falaram, porque falaram que você não é capaz, falaram que você não pode, falaram que você é burra, falaram que você é isso, que você é aquilo. Fizeram alguma coisa pra você que você se sente incapaz, diminuída. Não leve isso em consideração. O que realmente importa é a sua vida com Deus, o que Deus diz, é isso que importa, entendeu? E Deus, ele te capacita.
Deus, ele te capacita. Então, minhas irmãs, é isso. Meu Deus, falei demais, hein? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui esse pouquinho, né? Um pouquinhozinho do que a gente fala aqui no capítulo 2. Tem mais coisas, mais chaves espirituais aqui. Não dá pra gente abordar tudo. Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu hoje pensar em algumas coisas, né? Meditar em algumas coisas e ter essa coragem, né? De tomar alguns posicionamentos que a gente precisa tomar, né, minhas irmãs? Amém, gente? Glória a Deus. Obrigada, meninas, por vocês ficarem. Obrigada por compartilharem. Eu quero pedir, a hora que terminar aqui, vocês comentem no vídeo, tá bom? Dá um engajamentinho lá para que mais mulheres tenham acesso, tá? Ó, a Gi colocou aqui, ó, lembrando que quando entramos nessas batalhas a favor de nossa família, Deus quem luta e vence por nós. Cabe a nós fé, orar, jejuar e não desistir. É isso, Gi, isso mesmo, muito bom. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Olha aqui a Jéssica, você era sedentária, pastora, é verdade, agora eu faço pilates. Aleluia, aleluia, agora eu vou ter força. Glória a Deus. Gente, obrigada pela participação de vocês. Vamos printar, né? Vamos fazer um print? Você printa, eu e me marca, para que mais pessoas vejam o vídeo. Vamos lá, eu vou fazer aqui um sorrisinho para você. Você me printa e me marca. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Amém, 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 amém. Obrigada, mulheres maravilhosas, mulheres posicionadas. Lembrando, posso esquecer, meu Deus, aí você vai ficar brava comigo. Ó, lembrando que amanhã eu vou fazer o capítulo 3. Amanhã, tá bom? Amanhã, capítulo 3. Capítulo 3 nós vamos falar, quem que é mesmo? Peraí. Abigail, né? Peraí, que eu não tô achando aqui o meu índice. Amanhã é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Ok? Mulher que tem uma chave espiritual maravilhosa. Então amanhã às 9 horas, capítulo 3. Ok? E, gente, você que ainda não participou do sorteio. Isso, mulher do fluxo de sangue. Você que ainda não participou do sorteio, marca lá pra você ganhar o livro. Carla, mas já tem o livro, mas você pode ganhar 2 livros e dá pra 2 amigas. Olha que bênção, abençoa a vida dos outros. Então, marca lá, tá? Compartilha, e que na semana que vem eu vou fazer o sorteio. E pode ser você e alguma amiga sua ganhar mais um livro aí. Tá bom, gente? Obrigada pela participação. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês, mulheres. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo, tá? Vou deixar salva a live. E depois eu vou jogar para o YouTube. Fechou? Deus abençoe, meninas. Com Deus.